Senhor Jesus Cristo começou a quebrar os selos e abrir o livro. E o que estava escrito no livro é exatamente o que vem acontecendo aqui no capítulo 6. O versículo 2 diz o seguinte: e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse cavaleiro do cavalo branco, ele não é o Senhor Jesus Cristo. Como muitas pessoas já pregaram, já disseram, já especularam, ele não é. O cavaleiro do cavalo branco, ele não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o personagem, é o cordeiro que está abrindo, quebrando os selos para que essa revelação seja desvendada. O cavaleiro do capítulo 6 e do versículo 2 do cavalo branco, na verdade, é o anticristo, não é Cristo. A cor do cavalo branco significa uma falsa paz. E ele vem trazendo um arco. O arco é um instrumento de guerra. Amém? Isso quer dizer que ele vai reinar e que ele vai dominar por algum tempo na face da terra através da guerra, de uma falsa paz. Ele vai usar o argumento de tenho que fazer a guerra para chegar na paz. Mas na verdade ele só vai querer o domínio do mundo todo para ser governador de todo o mundo. E todos aqueles que forem contra ele, ele vai declarar guerra contra eles. Então ele é o anticristo e o reinado dele não é um reinado de paz, é um reinado de guerra. A continuação da leitura é as consequências dessa guerra. Porque é uma guerra mundial, não é uma guerra localizada, espalhada, uma nação ou outra guerreando como nós temos hoje no mundo. É uma guerra de continentes, pelo menos 3 continentes, elas vão se envolver nessa guerra. E os resultados dessa guerra são os seguintes: o cavaleiro do cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, que representa a guerra. Foi-lhe dado uma coroa, quer dizer que ele vai ser bem sucedido, quer dizer que ele vai conseguir aquilo que ele deseja, nem que seja por um pouco de tempo. E ele saiu vitorioso para vencer. Glória a Deus. Isso significa... Glória a Deus. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Isso significa que ele vai ser bem sucedido e que ele vai dominar por algum tempo. Quem quiser depois anote e leia em casa. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 11, versículo 36. O cavalo vermelho do capítulo 4. E saiu outro cavalo, o cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Aqui está falando de forma correta e direta. Está falando, o cavalo vermelho representa a guerra, uma grande guerra mundial. Foi-lhe dado o quê? Que tirasse a paz da terra. Amém? Então esse cavalo vermelho, ele é a consequência do governo do primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro do cavalo branco. A consequência do seu governo é uma guerra mundial. E essa guerra mundial, ela vai trazer muitas coisas ruins, né? Como por exemplo, o versículo 5 diz o seguinte: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei um cavalo preto, sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, ou por um denário, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite nem o vinho. O que ele está querendo dizer é que a consequência dessa grande guerra vai ser uma grande fome espalhada no mundo todo, através também de uma grande carestia, porque vai faltar alimentos. E como eu mostrei na semana passada, trazendo para a nossa realidade hoje, se fosse no dia de hoje que isso fosse acontecer, se 1 quilo de arroz custasse R$2, em consequência dessa guerra, ele passaria a custar R$16. As coisas ficariam mais caras 8 vezes. Isso vai trazer o que sobre a face da terra? Uma grande
fome. Uma grande fome. Glória a Deus. E ele até explica que para que a pessoa possa comprar, sobreviver por apenas um dia, ele vai ter que gastar todo o dinheiro de uma diária, de um dia de trabalho, para comer apenas uma vez em um único dia. Quer dizer, vai ser bom? Sim ou não? Não. Mas todos esses acontecimentos, eles vão acontecer após o arrebatamento da igreja. A igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, não está aqui na terra presente durante esses acontecimentos. O arrebatamento da igreja acontece exatamente no capítulo 4, no versículo 1, quando o Senhor Jesus Cristo se volta para João e diz: João, sobe aqui. João ali representa a igreja sendo arrebatada. Glória a Deus. Esses acontecimentos, eles vão envolver aqueles que não forem arrebatados, aqueles que ficarem no dia do arrebatamento da igreja. Eles vão entrar na tribulação, vão conhecer o governo do anticristo, vão ver o mundo entrar em guerra e vão passar por essa situação difícil que é a fome, a carestia, como consequência da guerra no começo do governo do anticristo. Não vai ser bom para quem ficar no dia do arrebatamento. E a continuação diz o seguinte: e havendo aberto, versículo 7, o quarto selo, ouvi uma voz dos 4 animais dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Do que estava sobre ele tem por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, pela espada, que é a guerra, pela fome, a consequência da guerra, e pela peste, também consequência da guerra, que são doenças terríveis, que vão surgir na face da terra em consequência da mortandade dos seres humanos, que vai ser muito grande. Eu falei quarta-feira passada e volto a falar. Nessa guerra que vai ser perpetrada, que vai ser trabalhada no governo do anticristo, vai morrer tanta gente que não vai dar tempo para enterrar, que não tem cemitério que caiba. Se hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, vai morrer nessa guerra quase 2 bilhões de pessoas. É muita gente ou é pouca gente? É muita gente. Então, as consequências dessa guerra serão muito grandes. Glória a Deus. Aí vem as pestes e as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Quem são esses? As almas debaixo do altar de Deus, é um altar literal que tem realmente lá diante do trono de Deus. Quem são esses? Essas almas debaixo do altar são aqueles que não foram arrebatados, mas que depois do arrebatamento continuaram fiéis ao Senhor, se firmaram com Deus, ajeitaram a sua vida com Deus. Então eles morreram por não aceitar a implantação do governo do anticristo. São crentes que foram deixados no arrebatamento. Amém? Isso quer dizer o quê? Que depois do arrebatamento, o que é que vai acontecer com os crentes? Serão mortos. O que não é muito bom. Né? Então, hoje nós estamos na bênção. Hoje nós temos liberdade. Hoje nós podemos servir a Deus. Hoje podemos colocar nossa vida no altar. Podemos esperar o Senhor Jesus Cristo. Agora, depois do arrebatamento, a coisa vai ficar muito ruim, muito pesada. Viu, irmão? Para ser salvo, como é que vai ser? Morrendo. Sem negar o nome de Jesus. Glória a Deus. Então é melhor hoje, viu, irmãos? É melhor esperar Jesus hoje, na facilidade de hoje. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e justo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra? Versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, e eis que houve um grande tremor de terra,
e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. É um grande terremoto que vai acontecer nessa época. Esse terremoto ele vai ser de uma magnitude tal que ele vai envolver todo o planeta Terra. Hoje, nós temos terremotos localizados. Por exemplo, um terremoto no Chile não atinge a Argentina. Um terremoto no Equador não atinge o Brasil. Um terremoto em canto fulano e tal não atinge outro. Mas esse terremoto, ele vai ser global. A Terra, o planeta todo vai se mexer, vai tremer. A Bíblia fala que os montes e as ilhas serão removidos dos seus lugares. Imagina aí a Serra da Pacatuba. Depois do tremor de terra, ela não está mais no mesmo lugar. Imagina como é que ficam então as casas. Como é que ficam então os edifícios. Como é que ficam as ruas. O negócio não vai ser muito bom. A consequência desse tremor de terra é que ele vai desencadear a erupção de muitos vulcões que estão ativos na face da terra. E os vulcões vão jogar cinza na atmosfera, e com isso o céu vai se escurecer. É por isso que o sol se escurece, a lua fica vermelha como sangue. Amém, irmãos? E para completar o quadro, primeiro nós temos o mundo em guerra, sim ou não? Verdade? Consequência da guerra, nós temos a fome e a carestia. Consequência da guerra, nós temos as pestes, doenças terríveis. Consequência da guerra, feras soltos, o próprio ser humano enlouquecido, bactérias terríveis, animais mesmo soltos atacando as pessoas. Vai ser um negócio horrível. Se isso não bastasse, acontece nesse meio um grande terremoto. E para completar o quadro, começam a chover algumas pedras pegando fogo, que são meteoritos, caindo sobre a face da terra. Glória a Deus. Está escrito: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança os seus figos verdes, e por um vento forte. O céu retirou-se como um livro, versículo 14, que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Os homens vão saber que chegou o tempo da ira de Deus. Eles vão pedir a morte, mas não vão se arrepender e se converter. Que coisa terrível, né, irmãos? Então nós temos aí uma revisão rápida. Claro que quarta-feira passada não foi dessa forma. Nós visitamos o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o livro de Daniel, nós visitamos o Antigo Testamento, nós fomos em muitos lugares para confirmar tudo isso. Sim ou não foi? Não foi isso? Mas hoje eu estou apenas dando uma revisão. Amém? Irmão, que faltou deu para pegar mais ou menos, né? Muito bem. Agora nós vamos entrar no capítulo 7. Fiz a revisão do capítulo 6 e agora nós vamos entrar no capítulo 7. O capítulo 7, irmãos, é o primeiro capítulo parentético aqui do livro do Apocalipse. Quem se lembra o que é um capítulo parentético? Lembra que eu expliquei a respeito dos parênteses que são abertos na narrativa da história para que detalhes sejam apresentados? O capítulo 7 é o primeiro capítulo parentético. Ele fica exatamente entre a abertura do 6º selo e do 7º selo. Entre o 6º e o 7º selo, nós temos o capítulo 7, que é um parêntese, que é aberto na narrativa aqui da